Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo tutorial da empresa BQHost. Hoje você vai aprender a como identificar os visitantes do seu site pelo seu painel de controle cPanel, ok? Gostaria de deixar claro que esta não é a melhor forma para você poder utilizar, né, identificar essas métricas, tá? A melhor forma é você ter o seu site integrado com o Google Analytics, né, e também com o Google Search Console, tá? Que dessa forma você tem informações mais precisas e muito mais interessantes, tá? Então, para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para as pessoas que não têm, tá? O seu site integrado ao Google Analytics, nem também ao Google Search Console, tá? E a gente tem muitas solicitações aqui, na verdade, de clientes neste contexto, né? Tá? De clientes que não têm o seu site. E inclusive nós temos aqui um vídeo tutorial ensinando a fazer integração tanto com o Google Analytics quanto também com o Google Search Console, tá? Mas vamos lá, hoje eu trouxe para vocês o site de uma cliente, tá? Que é a Joias em Foco, né? Porque ela já tem um histórico de visitantes aqui, então a gente precisa disso para poder exemplificar, ok? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai precisar de acessar o painel de controle cPanel. Para isso você digita seu domínio /cPanel. Entra com o seu login do seu plano de hospedagem, login e senha, tá? Aqui você pode digitar Allstats, tá? Aqui você tem duas formas, né? Se o seu site tiver SSL, você clica em exibir para SSL ou então sem SSL, tá? Aqui você vai ter duas métricas, ok? Eu vou clicar aqui e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar de abril, tá? E vou selecionar o período, né? Então, ao longo desse pequeno tutorial, eu vou fazer uma comparação, tá, com o Google Analytics, porque eu acho interessante você saber que essa é uma ferramenta do cPanel, né, que está aí à sua disposição, mas ela está longe de ser como o Google Analytics, né? O Google Analytics ele traz muito mais informações para nós, muito mais precisas, muito mais interessante, tem como a gente gerar um relatório muito mais bacana, tá? Uma delas, por exemplo, é o período, né? Nós conseguimos fazer lá uma comparação de um mês com o outro, a gente consegue fazer, por exemplo, um período total de 1 ano, de 2 anos, de todo o tempo, né? Aqui já começa por aí, a gente só tem como colocar aqui mensal, mas vamos lá, tá? Eu vou passar também as informações mais interessantes assim que eu acho, né? E aí depois você pode estar pegando todos os menus aqui, tá? Do lado, para poder ter essas informações, tá? Então vamos lá. Neste período aqui de abril, a gente tem aqui uns visitantes únicos, né? Ou seja, são pessoas, tá? Que visitaram esse site, tá? Eles voltaram também, então cerca de quase 4 pessoas por visitante. E aqui as páginas, tá? São as páginas que essas pessoas visitaram, né? Então essas pessoas visitaram cerca de quase 5 páginas, né? Perdão, aqui, tá? E esses hits, na verdade, são são arquivos, né? Que compõem essa página, por exemplo, imagem, por exemplo, um arquivo PDF, né? Qualquer tipo de arquivo, tá? Um arquivo JavaScript, né? Qualquer um desse arquivo que compõe uma página. Isso aqui, na verdade, é a transferência, tá? Hoje os planos de hospedagem BQHost, todos eles possuem transferência ilimitada, então você não precisa de se preocupar, tá? Aqui um pouquinho mais abaixo aqui a gente tem um histórico mensal, né? Tá? Um pouco mais abaixo, lembrando que a gente está vendo aqui agora só de abril, tá? Um pouco mais abaixo aqui, vamos lá aqui, dia do mês, né? A gente tem aqui o número de visitas, aí a gente tem por dia, muito legal também, né? Aí a gente tem a quantidade de visitas e páginas. Você pode considerar que isso aqui são pessoas, isso aqui são a quantidade de páginas que essas pessoas visitaram, tá certo? Aqui os dias da semana, a gente consegue ter uma informação de quais dias da semana o nosso site é mais acessado, né? Aqui a hora também, aqui tá bem assim, né? Parecido, todas as horas aqui e tal. Mas normalmente, às vezes, quando uma empresa faz alguma campanha, né, e tem um horário específico, a gente observa que tem muito mais visitas nesse tempo.
tá? Vamos lá, aqui é a questão dos locais, aqui é de host, também não importa pra gente aqui muito, né? Aqui são os motores, os spiders, né? Aqui tem o do Google, né? Aqui tem do Ahrefs, ok? Aqui do SEMrush, caso você não sabe, são ferramentas de métricas, né, para a gente poder trabalhar o SEO, tá? Não vou ser muito técnico aqui para não ficar um vídeo chato também, tá? Aqui, olha que interessante, são informações de duração de visita, né? Que as pessoas demoram para a nossa página. Então, de 0 a 30 segundos, a gente teve um número de visitantes. Aqui a gente tem um número de visitantes que ficaram nesse período, e aí por aí vai. Então, cada tempo que passa vai diminuindo. Isso depende muito do segmento, né? Por exemplo, se você tem um site de posts, os posts são maiores, tende a taxa de desistência, tá? Isso a gente chama de desistência, que é a saída da página ser menor. E quando tem páginas de serviço, tem páginas menores, tende também, né, a ficar pouco tempo na página, né? Então é mais ou menos por aí. Aqui a gente tem os sistemas operacionais, a gente tem as versões aqui, né? É interessante isso daqui, a gente percebe que tem muita gente que utiliza o Windows, e aí a gente pode perceber aqui, ó, o Windows, né, que tem 50%, né, sobre todos os sistemas operacionais, e que, vamos ver aqui, ó, 9%, 40%, ó, usa o Windows 10, né? Interessante isso daí, né? E aí a gente tem outros sistemas operacionais aqui bem interessantes também para a gente poder, mas que nada serve para a gente. Eu vejo que isso aqui nada serve. Agora, já os visualizadores é bem interessante, né? Aqui, ó, visualizadores, versões. Eu acho interessante porque hoje, quando a gente desenvolve um site, a gente às vezes determina que... Hoje existe uma compatibilidade muito grande, né? Com os principais navegadores, como por exemplo o Firefox e o Chrome. Mas antigamente, né? A gente, por exemplo, quando o Internet Explorer ele foi saindo, os desenvolvedores decidiam, falaram, olha, não tem suporte aqui para o Internet Explorer, mas a gente tem uma taxa de visualização tão pequena que a gente começou a não dar mais importância, diferente, por exemplo, do Firefox e também do Chrome. O Chrome ele vem, quer ver? Vamos descer um pouquinho aqui, ele vem arrebentando mesmo aqui, né? Olha para você ver, quase 53%, né, de visitantes. Tá? E aí é o seguinte, lá no Google Analytics a gente tem uma informação muito mais precisa disso aqui, tá? Eu vou ser sincero, acho que já deu para você perceber, eu não gosto desse sistema aqui, tá? Eu acho que dá para a gente poder ter uma ideia, mas isso aqui não serve muito para a gente, sabe? Tem que ter uma ferramenta mais eficaz, mais eficiente e que gere relatórios para a gente, né? Por exemplo, se você tem um site de visitas, né, um site de notícias e você tem publicidade vinculada no seu site, isso aqui não vai servir para nada. Já um relatório, né, exportado, né, pelo Google Analytics, poxa, né, qualquer pessoa valoriza muito isso. Qualquer empresa que entende um mínimo de negócio, de tráfego, ela vai valorizar isso. Isso é uma prova, né, tá, dos visitantes, do tráfego do seu site. Um pouquinho mais para baixo aqui, a gente tem os motores de busca, referenciadores, né? Então, o que significa isso? São as páginas, certo, que mandaram tráfego para esse site, né, joiasemfoco.com.br, tá? Então, tem o YouTube aqui, provavelmente um link lá de um vídeo dela lá, né, que manda para cá. O Google, né, são as páginas indexadas, tá? A gente tem isso. E as páginas referenciadoras, isso aqui é bem interessante, tá? É bem interessante porque ele mostra as páginas que estão linkando para o nosso site. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um do Pinterest. Vou abrir aqui e vamos ver. Aí, ó, tá vendo? Olha que interessante, né? Aqui está uma publicação que a Joias em Foco fez. Se você clicar aqui, vai direto para onde? Para uma página, né? Que é a loja virtual. E aqui está, né? Ó. Então é interessante isso, né? A gente saber identificar de onde que está vindo, né? E aí a gente tem uma ferramenta muito legal, muito bacana, que é o Search Console, né? Que é uma ferramenta própria para a gente poder identificar o tráfego orgânico. Ah, ok, mas o que é o tráfego orgânico? São o tráfego vindo lá do próprio site do Google, né? Quando as pessoas digitam lá, tá? A gente consegue identificar esses termos de uma forma muito precisa, muito legal. A gente consegue identificar
a nossa posição perante os nossos concorrentes de acordo com esse termo digitado e muito mais informações importantíssimas. E como eu disse no início desse vídeo, nós temos também um vídeo tutorial ensinando você a fazer a integração do seu site com o Google Search Console, tá? Você faz isso muito rápido, tá? E é muito interessante. E aí, falando sobre essas palavras de busca, a gente tem aqui, ó, né, exatamente isso, as frases de busca, né, Raio? A gente consegue identificar as palavras as quais as pessoas digitaram provavelmente lá no Google, né, já que hoje é uma referência muito boa, para que elas localizem o nosso site, de fato entrem no nosso site, né, na nossa página, tá? A gente tem frases aqui, tem palavras, né? Eu acho que é isso aqui, né, que eu gostaria de dizer para vocês. Mas olha, é impossível eu não fazer comparação. Por exemplo, com as palavras que a gente identifica lá no Google Search Console, lá a gente consegue identificar não só a palavra, mas a gente consegue identificar também a página que é ativada com essa palavra. Isso significa que, por exemplo, colar. Lá a gente consegue clicar aqui, né, na palavra, né, e consegue identificar a página, tá? A página que está ativando essa palavra, né? Eu vou colocar aqui nesse momento um trechinho, né? Vou tentar fazer um vídeo na hora da edição aqui, pedir para o nosso editor fazer uma edição e ele mostrar para vocês como que funciona uma determinada palavra sendo ativada e a gente mostrando também, tá? Como que a gente pode identificar uma página, ok? Bom, eu acho que é isso daí. Se você tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.